É quase uma tortura ter que pegar um ônibus em Belo Horizonte, onde tem cana de açúcar para você segurar em vez de ferro, que nós vimos outro dia, um risco para a população. Não pode empresa de ônibus mandar na cidade. Comigo na prefeitura e com a Bela, ninguém vai chegar e passar o trator, não. Mineração nós não vamos ter na Serra do Curral. Nós vamos fazer uma revolução nessa questão do trânsito. O Zema não respeita Belo Horizonte como devia. Olha, primeiro é mais fácil uma vaca tossir e o Saci cruzar as pernas do que eu e Lula termos algum entreveiro entre nós. Foi um desastre o governo da educação atual. O Bolsonaro não fez nada em Belo Horizonte, não sei brigar para não ter vacina, dar cloroquina para os outros, investimento que é bom nada. E bolsonarista a gente não confia, né? Tem que ver se até o dia 14 Bolsonaro ainda vai estar livre, né? Acho que até lá ainda não foi preso não, mas que ele vai ser preso, isso vai. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Para você que nos acompanha aqui pela live, eu sou Thalita Marinho e comigo aqui na bancada está ele, Guilherme Brahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita, um ótimo dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos começando mais uma sabatina, a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. O convidado do dia é o deputado federal Rogério Correia, da coligação BH Esperança. Rogério Correia tem 66 anos, filiado ao Partido dos Trabalhadores e trabalhou como professor de matemática e física, sempre em escolas públicas, antes de ser vereador e deputado estadual. Ele foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, do PT e do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais. Atualmente é deputado federal e candidato a prefeito de Belo Horizonte, na chapa que tem a deputada Bela Gonçalves, do PSOL, como vice. Deputado Rogério Correia, seja muito bem-vindo à FM O Tempo e à nossa sabatina. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer estar aqui no Tempo novamente com vocês na rádio. Vamos começar a nossa conversa tratando de mobilidade. Eu queria saber, do ponto de vista prático, qual é a percepção que o senhor tem do principal problema de Belo Horizonte. E a gente já ouviu aqui uma dezena de posições a respeito de ônibus da capital. Mas eu queria ir um pouco além. Para solucionar esse problema que se tem na concessão do transporte de Belo Horizonte, o senhor e a sua campanha imagina fazer exatamente o quê? Ele é o principal problema? Ou o senhor acha que tem que fazer outras coisas no transporte coletivo antes de tratar de contrato das concessões de ônibus? O principal problema de Belo Horizonte é o trânsito. Nós temos 2.600.000 carros em Belo Horizonte. É mais carro do que povo. Então, evidentemente, isso traz problema no trânsito. Mas por quê tanto carro e por que as pessoas não pegam ônibus? Porque ele é de péssima qualidade. É quase uma tortura ter que pegar um ônibus em Belo Horizonte. As pessoas chegam a ficar 1h30, 2 horas dentro de um ônibus. Às vezes pega 3 ônibus. Então tem alguma coisa errada. E o contrato está errado. Tenho discutido com a Bela e também com a nossa equipe que está fazendo programas sobre trânsito, transporte, ônibus, metrô, mobilidade urbana. E nós vamos antecipar o contrato. O contrato vence em 2028, mas nós vamos antecipar. Essa é uma determinação que nós temos. Vamos ver, se necessário, medidas jurídicas, porque a própria prefeitura reconhece que o contrato foi feito ilegalmente. A justiça também. Então, no primeiro dia, nós vamos fazer um decreto instituindo uma comissão para rever esse contrato. Nós já temos uma proposta de novo contrato. Não pode as próprias empresas de ônibus serem responsáveis pelo quadro de horário, pelo número de ônibus, sem atender primeiro a população. Então nós vamos fazer um contrato que eles têm que ter o quadro de horário definido, eles têm que ter a qualidade do ônibus definido, e aí eles vão prestar o serviço. E também com medidas em que o preço da tarifa não pode ser subsidiado e ainda ter aumento todo ano. Então nós vamos fazer um contrato novo para Belo Horizonte para moralizar isso. Não pode empresa de ônibus mandar na cidade. Antecipar, que o senhor diz, é antecipar para terminar e encerrar esse contrato. Quando o senhor fala, candidato, em medida judicial, o
Os senhores já estão olhando isso também? Qual medida judicial caberia? Como que seria? Há um medo, por exemplo, de uma revolta das empresas de ônibus, de uma paralisação total e de deixar a população na mão? Se for necessária a justiça, a gente vai. Mas primeiro o diálogo. Eu aprendo muito com o presidente Lula, nós conversamos com todos. Então vamos conversar com o setor empresarial. Olha, o contrato não está certo. Nós já colocamos 100 novos ônibus elétricos em BH, de boa qualidade, subsidiado pela prefeitura, aliás, pelo governo do presidente Lula. Vou conseguir mais ônibus. Então o contrato que está é um contrato antigo, defasado da realidade de Belo Horizonte. Vamos combinar um contrato? Quando eu falo em fazer a comissão, Thalita, ela vai ter pessoas que são técnicos, que entendem de trânsito, as próprias empresas, mas também os usuários, que vão participar através de suas organizações, associações. Então vai ser tudo negociado. Agora, o empresário tem que saber também que quem manda na prefeitura é o prefeito e não a empresa de ônibus. Mas eu quero lhe perguntar sobre um ponto específico, candidato. A deputada Bela Gonçalves, que está na sua chapa como vice, ela já chegou a acionar a justiça pedindo a suspensão do atual contrato. Quer dizer, eu vou partir do princípio de que havia uma constatação por parte dela, com o que já tinha sido dito pelo Ministério Público de Contas, somada às críticas feitas pelos vereadores na Câmara Municipal e algumas outras entidades que já se posicionaram, de que era uma medida emergencial. Agora o senhor parece estar indicando que vai, se assumindo como prefeito, dar um passo atrás para conversar novamente com as empresas. Não há uma diferença entre as posições aí? Não, isso tudo conversado com a Bela. Ela, inclusive, ela participou da CPI do transporte. Então, por isso, aquela atitude que foi tomada. Agora, nós vamos ter em Belo Horizonte, é uma novidade para o povo de Belo Horizonte, um prefeito e uma prefeita. Nós não vamos ter um prefeito e uma vice. Nós vamos trabalhar muito junto. Então, com a Bela, nós vamos fazer esse contrato. Ela já tem um estudo avançado sobre isso, a partir do mandato dela de vereadora, também com técnicos e estudiosos. Nós vamos apresentar o setor empresário e vamos, a partir da conversa com eles, modular o que será esse contrato. Mas eu não vou esperar 2028. Não tem condições de você dizer, povo de Belo Horizonte, ou eleja um prefeito que vai esperar um contrato que não está funcionando, com essas porcarias de ônibus, me desculpe, onde tem cana de açúcar para você segurar em vez de ferro, que nós vimos outro dia, um risco para a população, ar-condicionado que não funciona, as pessoas passando mal dentro do ônibus que para toda hora porque está estragado, até 2028 falar, esperem o contrato. Não dá. O próprio empresariado tem que saber que isso uma hora estoura. E para que não estoure, para que você não tenha, inclusive, movimentos que nós não recomendamos, evidentemente, mas que radicalizem a população contra as empresas de ônibus, nós vamos fazer um acordo que seja bom também para eles. Eles vão ter o preço justo. Nós vamos pagar o preço justo para o contrato que é feito com os empresários. Mas eles vão ter que apresentar um serviço justo para a população. Nós vamos voltar, candidato, no assunto do transporte público, mas eu queria aproveitar um gancho aqui que o senhor trouxe de que Belo Horizonte, se os senhores forem eleitos, terá um prefeito e uma prefeita. Como que vai ser essa divisão? Já foi pensado como seria uma prefeitura com Rogério Corrêa e Bela Gonçalves? Nós temos atuado agora na campanha dessa forma. Tem ido com Bela em quase todas as agendas. Quando eu não posso ir, ela vai e nós dividimos as tarefas. Na prefeitura nós vamos fazer isso também. Aquilo que são as ações principais, nós vamos conversar e vamos chegar à conclusão. É bom assim, mais uma cabeça pensando. Então nós vamos fazer um trabalho muito coletivo, junto também com o nosso secretariado. Ninguém governa sozinho. Achar que você pode ser candidato de si mesmo, sem um conjunto de partidos políticos, de time, você não governa. Ninguém ganha jogo sem ter uma estratégia, sem ter um time. Então não adianta ganhar uma eleição e tentar sozinho governar. Vamos lembrar, por exemplo, Collor de Mello. Foi um insucesso. Achou que governava sozinho, era só ele, não tinha partido, não tinha política, não deu em nada. Você olha o exemplo do presidente Lula. Nós temos um Congresso Nacional à direita, complicado, mas nós vamos dialogando, conversando, e o Brasil vai crescer esse ano 3%. Diziam que o Lula seria um desastre, que
que o Brasil ia se transformar, diziam os bolsonaristas, numa Venezuela. O Brasil vai crescer 3% esse ano. E nós precisamos de uma liderança política em Belo Horizonte para Belo Horizonte crescer mais do que 3%. Nós não precisamos ter um técnico na prefeitura, isso nós vamos ter vários em todas as áreas. Mas precisa ter um líder político, uma estratégia política. Eu e Bela vamos nos complementar em relação a isso. Nós sonhamos alto para BH. Eu quero um Belo Horizonte que tenha um desenvolvimento econômico, converse com o setor empresariado, todos eles, para mostrar que nós, através de acordo, vamos fazer um planejamento de crescimento econômico. Onde que BH pode crescer? BH pode crescer na parte de serviços, de comércio, que aliás já é 70% do PIB de Belo Horizonte, e quais as atividades nós vamos trazer para Belo Horizonte que fazem todos crescer. Não pode ter apenas um setor empresarial que cisma que vai fazer isso ou aquilo. Nós vimos estocar. Ah, foi bom? Foi. Mas olha, sinceramente, pode alguém liderar um processo como estocar, acabar isso e sair xingando a reitora da universidade, a universidade, dizendo que fez as coisas na marra, que ele passa trator? Comigo na prefeitura e com a Bela, ninguém vai chegar e passar o trator, não. O FMG, ela chega a ter uma parte do PIB, a reitora Sandra me falou eu esqueci o número, mais grande. Nós queremos criar lá o Centro Nacional de Vacina que já está construindo. A UFMG nós temos que tratar com carinho de quem, além de gerar conhecimento, ela gera economia. Então você não pode ter alguém que seja um empresário que acha que manda na cidade, manda bater em outros empresários, né, com a segurança privada, para não deixar uma senhora lá do Farroupilha, que é a dona lá, ter acesso à sua loja. Não conheço ela, não sei se ela é do Lula, do Bolsonaro, se é atleticana, se é cruzeirense, mas os próprios empresários danaram a reclamar desse processo. Então você tem que organizar a cidade. O prefeito é essa liderança. Ah, precisa de estocar? Onde vai ser? Nós vamos conversar com quem? Ciclovia, um programa maravilhoso. Onde será a ciclovia? Como é que se conversa na cidade? Precisamos de melhorar o meio ambiente, precisamos de retirar a mineração. Esse é um outro compromisso, Ibrahim, que eu tenho, Thalita, muito sério. Mineração nós não vamos ter na Serra do Curral. Já estou conversando com a nossa Marina Silva, nossa ministra, já entreguei pessoalmente a ela uma solicitação que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Deputados, requerimento meu, para que a Serra do Curral se transforme num parque nacional. Aí você vai levar para lá turismo, você vai trazer hospedagem para os hotéis, você vai ampliar o setor de comércio, de turismo, vamos combinar o que precisa de crescer. Só aqui eu já falei das vacinas, a capital da vacina vai ser Belo Horizonte, Centro Nacional de Vacina, BHTEC, a Fiocruz, tudo isso são elementos para você trazer tecnologia avançada. Turismo, se você trabalha bem a Serra do Curral, imagina quanto de turismo você traz. E com isso fomenta também a questão ambiental. BH tem 4 meses que não chove, isso não é normal, é crise climática. Podem os negacionistas discordar, mas está óbvio, né? A terra não é plana, a ciência tem que predominar. Cloroquina não combate Covid é vacina. Tudo tem tecnologia e ciência, agora precisa de liderança política. Sim. E não um prefeito que fica lá na prefeitura como um técnico, ou algum prefeito que chega e fala, agora eu vou privatizar tudo, eu vou fazer igual o Zema, vou meter privatização. Isso vai acabar com o serviço público na cidade. Eu vou voltar aqui no tema transporte para a gente tratar de uma outra questão. Já que os senhores estão propondo tratar do contrato de concessão de ônibus na capital de maneira antecipada, antes do fim do contrato, que se encerra em 2028, quero lhe perguntar se é possível firmar na sua campanha, conjunto com Bela Gonçalves, um compromisso dos senhores de terem bilhete único na cidade. Porque essa é uma proposta que está em discussão já há muito tempo, não se vê uma articulação mínima entre os prefeitos de capital e região metropolitana para encontrar esse cenário. E eu quero perguntar, para além de se firmar um compromisso, se firmar um compromisso exige fonte de financiamento e de onde virá e quanto custará. Nós vamos fazer bilhete único, seja na região metropolitana, que é o ideal, para isso também liderança política. Eu espero que a Marília Campos seja eleita em Contagem, já vai ser uma força grande, e outros prefeitos da região metropolitana, independente de partido político. Mas nós vamos fazer então esse bilhete único. E tem que incorporá-lo, no caso de Belo Horizonte, ao metrô, que é um outro problema que a gente precisa tratar. É essa ligação entre os ônibus e o metrô que praticamente inexistem. As estações são escuras,
não trazem segurança, não tem conexão entre o ônibus que chega e o metrô que está saindo, ou o metrô que está chegando, o ônibus está saindo, os horários são desencontrados, então você vai ter que integrar, dar acesso principalmente às mulheres em locais iluminados, sem mato, para que ela tenha segurança. Então nós vamos ter que integrar também preços. É um debate amplo, não estou dizendo que seja fácil, mas nós temos uma equipe estudiosa disso, e ontem, conversando com a Bela, me preparando, inclusive aqui para a Sabatina, nós firmamos esse compromisso do bilhete único. Dá para apresentar ao povo de Belo Horizonte. Vamos apresentar. O que eu não posso dizer assim, que nós vamos garantir 100%, é a tarifa zero. Esse é um debate que nós vamos fazer. Não é que seja impossível. O objetivo é chegar numa tarifa zero. Tarifa zero fim de semana, isso nós vamos garantir. Agora, a tarifa zero de maneira global, ela depende inclusive de modificação da legislação federal. Nós estamos tentando isso lá. Por exemplo, permitir que o Vale Transporte, que já é pago pelo empresário, por todos, para empregada doméstica, você paga esse Vale Transporte, se ele puder nacionalmente ser transferido para um fundo no município, você já consegue solucionar uma grande parte do subsídio do transporte. Aí você pode sonhar e executar a tarifa zero. Mas ela depende da legislação e depende também da gente acompanhar o andamento do próprio contrato. Mas olha, nós vamos fazer uma revolução nessa questão de trânsito. Vamos botar a mão na massa. Dizer que é fácil não é, mas com liderança política. E olha, quando eu falo muito, você está falando demais no Lula, claro. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. O carinho que o presidente Lula tem com Belo Horizonte, tem comigo. A relação que eu tenho com todos os ministros e ministras, tem porta aberta lá. Belo Horizonte tem condições de endividamento, se precisar, responsavelmente, nós podemos fazer esse endividamento para ampliar aqui conquistas importantes, obras de infraestrutura, junto ao BIRD, ao BID. Tudo isso vamos fazer. O Ibrahim Thalita, eu fui, além de vereador, deputado estadual, deputado federal, tenho experiência muito grande. Experiência na política vale muito. Aquele tempo de que política não vale nada, acabou, deu errado. Vide aí, Collor de novo, Bolsonaro e outros, deu errado. Nós precisamos agora de ter liderança política. Então isso nós vamos experimentar. E eu fui, na época do presidente Lula, no segundo mandato, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas, o MDA. Eu praticamente organizei o Ministério. Nós transformamos Minas Gerais no segundo estado com mais crédito para a agricultura familiar, o PRONAF. Isso aqui era restrito, era quase Rio Grande do Sul, Paraná, nós trouxemos para Minas. Eu trouxe muitas políticas públicas, e o governador na época ainda era Aécio Neves. E eu fazia muita interlocução com o professor Anastasia, que era secretário de Planejamento. Então, com isso, fazendo política e tendo uma liderança, nós renovamos a frota da Emater toda de carro. Deixa eu lhe interromper. E várias outras coisas. Nesse ponto específico, candidato, o senhor mencionou Antônio Anastasia. Quer dizer que o senhor vai manter a mesma relação com o Romeu Zema também? É o que nós pretendemos. O governo do Estado tem que ter uma boa relação com a capital. Ele não tem tido. Esse é o problema. O Zema não respeita Belo Horizonte como devia. Ele quer aproveitar da cidade, vide o carnaval. Isso aqui nós já estamos organizando há muito tempo. O governador entra e fala, é meu? Não, assim não. Tem prefeito, conversa com o prefeito, nós vamos conversar direitinho como é que ganha Minas, como é que ganha Belo Horizonte. Também nós não vamos permitir que o Zema dê ordem e queira municipalizar ensino. Podem ficar os professores do Estado tranquilos, não vai ter municipalização aqui do governo Zema. Não vai ter privatização de escolas em Belo Horizonte, nem de hospitais. Isso é plano de outro governo. Ele está lá com ele, botou uma vice lá para tentar mandar em Belo Horizonte. O Zema vai mandar em Belo Horizonte se for com outro candidato. Comigo não, nós vamos ter um programa social para Belo Horizonte, mas negociando e respeitando o governador, mas vamos exigir respeito. Quando o senhor fala em relação ao carnaval, não seria viável para a cidade e para o estado, já que Belo Horizonte hoje tem uma das maiores festas do país, com visibilidade, com investimento, com retorno econômico? Não seria viável que o governo do estado conversasse com a prefeitura de Belo Horizonte e em conjunto essa festa fosse proporcionada? Exatamente, Thalita, em conjunto. Então nós vamos fazer isso. Quem subsidia, qual o subsídio? Aliás, veio um candidato outro dia que não gosta de carnaval, ele mesmo falou, eu adoro carnaval, e que disse que não tem que ter dinheiro público no carnaval. Claro que tem, é investimento que você faz, e o que volta é muito grande. Eu tenho os números aqui, mas não tenho de cor. Mas o que se investiu no carnaval e o que teve de recurso financeiro foi muito maior, por exemplo, do que Stock Car.
A parada gay nos dá um retorno imenso. Então nós vamos, evidentemente, fazer investimento econômico para trazer mais recursos. Isso é setor de comércio, setor de serviço. Então, é o que a Thalita falou mesmo, vamos fazer isso em comum acordo. Nós temos também a participação, candidato, da nossa editora de conteúdo de política aqui do Jornal Tempo, Cíntia Castro, que tem uma pergunta para fazer para o senhor também. Cíntia, muito bom dia. Bom dia, Ibrahim, bom dia, Thalita, e bom dia, candidato. Bom dia. Prazer aí ter o senhor aqui hoje conosco. Candidato, o senhor se mencionou o nome do presidente Lula e eu queria perguntar em relação ao apoio do presidente Lula à candidatura do senhor. Quando o presidente esteve aqui há mais ou menos um mês, no final de junho, ele nos disse, em entrevista ao Tempo, que o senhor era o nome dele aqui em Belo Horizonte, mas ele também demonstrou uma preocupação com os partidos da base e disse que ele não estaria tanto na campanha porque ele tem os compromissos da presidência. Mas o que a gente percebe nesse momento, há pouco mais de um mês, é que o presidente ainda não se colocou, por exemplo, com a gravação de algum vídeo ou sendo mais incisivo na defesa do seu nome. Qual que é o sentimento do senhor? O senhor se sente, de certa forma, um pouco deixado de lado ou até mesmo abandonado assim, pelo presidente nesse momento que o senhor precisaria muito do apoio dele para reverter o cenário das pesquisas? E eu emendo perguntando se o senhor teme que, se esse apoio vier de forma mais incisiva, que ele chegue num momento que talvez não mude tanto, porque o voto do eleitor vai se estabelecendo dia a dia. Oi, Cíntia, que pergunta boa, você me deu a oportunidade, eu tinha até comentado aqui com o Efraim. Ora, primeiro é mais fácil uma vaca tossir e o saci cruzar as pernas do que eu e Lula termos algum entreveiro entre nós. Então eu sou o candidato do presidente Lula e ele vai dar um apoio efetivo. Nós pedimos ao presidente Lula uma gravação de um vídeo para programa de TV. E ontem a presidenta Gleisi Hoffmann, mais a nossa tesoureira Gleide Andrade, estiveram com o presidente. Me ligaram ontem à noite dizendo que esse vídeo o presidente vai gravar em Brasília e que ele virá em Belo Horizonte. A data que eu sugeri e pedi ao presidente é 14 de setembro, que é um sábado. Então essa é a data, a princípio, que nós estamos trabalhando já pela vinda do presidente Lula. Está garantido e ele ficou de dar um retorno da data até o final de agosto para que a gente possa preparar a vinda dele. De preferência, um grande comício na Praça da Estação. Então o presidente Lula vai apoiar e nós vamos unificar a base do presidente Lula, o que não veio no segundo turno. Eu estou muito convencido que nós vamos ao segundo turno com apoio do presidente Lula no primeiro turno e com esse programa, com a aliança que nós fizemos. Nós fizemos uma aliança ampla. Não é fácil, é a primeira vez que junto as duas federações, PT, PV, PCdoB, com o PT unificado. Vocês sabem que não é difícil, é um partido grande, tem muitos interesses, tanto de políticos, de parlamentares, mas interesses normais e claros e nítidos, mas é um partido muito grande, que conseguiu unificar em torno do meu nome. E tinha nomes excelentes, né? Citar aqui a professora Beatriz Cirqueira, a professora Macaé, André Quintão, o próprio Patrus Ananis, foi nosso prefeito, e nós unificamos em torno do meu nome. E depois, PSOL e Rede, que tinham duas candidatas muito competitivas, a Bela Gonçalves e a Ana Paula da Rede, que também fizeram unidade conosco, significa unificar com Marina Silva, com Célia Chacriabá, nossa deputada, com a Érica Hilton, nossa deputada federal em São Paulo, do movimento LGBTQIA+, que está me apoiando, fez vídeo de apoio. É um campo muito amplo, e mais agora também o PCB. Então, este campo político não unificou todo o campo do presidente Lula, mas uma grande parte é a parte mais militante, mais efetiva, mais aguerrida. E isso fura a bolha até de rede social. A militância nossa, quando está entusiasmada, vai a campo, expõe o programa, arruma voto, e aí, como nós já estamos em campanha, podemos até pedir esse voto e essa militância para cada vez ficar mais aguerrida. Nós agradecemos a Cíntia Castro, editora de conteúdo de política de O Tempo. Cíntia, obrigada pela participação, até amanhã. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Cíntia. Candidato, eu queria aproveitar aqui o que o senhor disse em relação à expectativa de vinda do presidente Lula, né? Ali no dia 14 de setembro. Coincide exatamente com a data que tem sido anunciado pelo campo bolsonarista da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi pensado estrategicamente?
Não, eu nem sabia que ele estava para vir nesse dia. Se ele vier nesse dia e confirmar, a gente marca outro, porque a coisa que eu não quero é confusão na cidade. E bolsonarista a gente não confia, né? Você faz um comício num lugar, eles vão fazer no outro, depois eles vão lá no comício da gente fazer provocação para gravar vídeo. Então, se houver isso mesmo, nós combinamos outra data com o presidente. Confusão nós não queremos, nós queremos fazer disputa política e ideológica, não disputa de brigas. Agora, tem que ver se até o dia 14 Bolsonaro ainda vai estar livre, né? Acho que até lá ainda não foi preso não, mas que ele vai ser preso, isso vai. Eu que fui da CPMI do 8 de janeiro, os crimes cometidos contra a democracia, aliás, tivesse vingado o 8 de janeiro, talvez nós não tivéssemos aqui fazendo debate democrático. Então os candidatos bolsonaristas têm essa dívida democrática que nós garantimos a democracia. Quero mudar a nossa conversa para a segurança pública. O senhor mencionou, está nas páginas do nosso jornal Tempo, que tem o apoio de uma proposta de guarda municipal se transformando numa polícia municipal 100% armada. O governo do presidente Lula, desde que chegou ao seu terceiro mandato, tem feito um esforço muito progressivo em direção a retirar armamentos dos cidadãos que estão ali nos considerados CACs na sociedade civil. Ao mesmo tempo, o governo do PT, eu vou pegar o exemplo da Bahia, tem registrado os maiores índices de violência policial e os índices crescentes de violência de maneira geral no estado da Bahia. Eu quero lhe perguntar se essa proposta para a Guarda Civil Municipal ela tem apenas uma perspectiva eleitoral de um apoio de uma categoria, ou a campanha do senhor olhou para isso pensando como coibir violência policial, como levar armamento para uma corporação que hoje não utiliza armas de fogo e que passará a tê-lo. Os senhores criaram ou têm ideia de modelo de segurança, de como barrar isso, de como fazer com que esses indicadores não sejam transportados para Belo Horizonte? Excelente, Ibrahim. Ontem eu tive uma reunião, que é o que está hoje no Jornal Tempo, com a Guarda Municipal em Belo Horizonte. Uma reunião excelente, umas 30 lideranças da Guarda que nós fizemos via Zoom, mas muito produtiva. E eu lembrei a eles, o Estatuto da Guarda Civil é de 2014, foi enviado pela presidenta Dilma e sancionado por ela, que dá inclusive o direito a que os municípios decidam que a guarda pode ser armada, e em Belo Horizonte já decidiu. Então as guardas atuam de forma armada porque elas têm, entre outras funções, também a de fazer a fiscalização das nossas ruas, dos logradouros públicos e com isso também enfrentar, caso seja necessário, algum crime que tenha acontecido e remeter aquele criminoso até a Polícia Civil, como faz a Polícia Militar. O Estatuto garante isso, então é impossível que eles façam isso sem ter o direito de estar armado. Mas, ao mesmo tempo, eu enviei para a Prefeitura 900 mil reais, quase 1 milhão. Não é muito, mas é para iniciar a colocação das câmeras corporais. As bodycams. Isso, sim, exatamente para que a população, especialmente a juventude negra, que tem sofrido muita repressão, é bom dizer, e muita reclamação em relação à Polícia Militar, ela pode saber, e eu não estou dizendo isso dizendo que a Polícia Militar é toda assim não, de alguns policiais militares, vamos dizer melhor, que eu respeito muito a corporação da Polícia Militar também. Eu fui relator da CPI do narcotráfico. Então eu sei o que passa um policial também nas ruas. Mas isso, ela é de interesse, essa câmera, tanto da população, especialmente da nossa juventude que está nas periferias, mas do próprio policial, porque ele vai também dizer por que ele atuou de determinadas formas. Precisa de um bom treinamento. Eu me coloquei à disposição deles, fiz o compromisso de que eles tenham um centro de treinamento da Guarda Municipal, que hoje está improvisado numa escola. Nós vamos criar um centro de treinamento maior, e eles me pediram algo assim fundamental, que eu disse que vou fazer no primeiro dia do governo, que é mandar um projeto de lei que modifica o Estatuto da Guarda Municipal aqui, porque eles acham que ele é muito militarizado, e se é militarizado para eles também se sentem como militarizados na atuação na rua. E a Guarda Civil tem uma característica de atuar nisso, respeitando, evidentemente, todos os direitos humanos, treinada para isso, e tem que ter também, entre eles, uma relação mais democrática do que é hoje. Em 4 anos é possível ter toda a Guarda Civil Municipal utilizando esse equipamento das bodycams, se for eleito? Vou fazer isso. Já conversei, estive lá com o ministro Lewandowski,
na época, para ver o que era a utilização dessa Câmara por causa da emenda que eu coloquei. E o governo federal tem um projeto para isso, então nós vamos colocar 100% na Guarda Municipal. E eles vão ter também um aumento de contingente da Guarda. Fiz o compromisso com eles também de ampliar o número de guardas a serem chamados agora, os excedentes serão chamados, e vou criar outro concurso. Concurso público é algo que nós vamos fazer também. Nós tem uma previsão agora. De quando? O concurso? Esse vale até 2025. Então nós temos que preparar o concurso até 2025 para que a partir de 2026 ele possa valer. Agora, outro concurso, outra questão do concurso importante, é o meu parâmetro para a Guarda Municipal, são professores e professoras. Me permito falar um pouquinho da minha área aqui da educação, que eu acho importante. Em Belo Horizonte, todo professor e professora é concursado. Isso foi colocado na lei orgânica, na época que eu era vereador, o Patrus era o relator e o Fernando Cabral, que é também da educação, professor, era vereador, incluiu na lei orgânica, na parte de educação, a obrigatoriedade de concurso para todos os professores e professoras. Diziam na época que nós éramos loucos, que era coisa do sindicato, que ia faltar professor. Hoje você tem uma rede municipal de excelência. Todo professor e professor é concursado, não tem contratado. Com isso, você tem que fazer concurso constantemente e ter a parte de reserva. Uma professora está com problema de saúde, ou uma professora está grávida, ela tem a sua licença maternidade. O professor que está lá pode fazer, naquele caso, a dobra. Então ele vai substituir esses casos sem que você tenha que contratar. E assim tem funcionado. Então nós vamos manter concurso público e manter a lei orgânica do jeito que ela está. Porque eu já ouvi candidato aí e já teve vontade no passado de tirar isso da lei orgânica para aproveitar, para contratar professor e contratar empresa no lugar da educação pública, que é o que o Zema faz. Então isso em BH não vai ter. Custo neste ponto, candidato, quero saber. Sua campanha menciona que vai estabelecer uma espécie de mesa de negociação permanente com todas as categorias para que anualmente sejam apresentados contratos de trabalho serem feitos coletivamente para cada 2 anos, que em geral é o que é feito. O salário inicial hoje de um professor em Belo Horizonte é de R$ 3.228,06. O último reajuste foi de 8,04%, apresentado pelo atual prefeito Fouad Noman. O senhor vai subir esse salário? O senhor vai manter esse salário para quanto? E ele, ao final dos seus 4 anos, hipoteticamente, chegará a quanto? Bem, o compromisso é pagar o piso salarial nacional. Quando você fala em piso salarial nacional, fica em debate a jornada. A jornada do professor municipal é de 22 horas e meia. No caso do Estado, é uma jornada de 24. A lei fala em jornada, lei nacional, até 40 horas. Essa é a discussão que nós temos que fazer com os professores. É possível manter uma jornada de 22 horas e 30 minutos e chegar ao valor do piso? Esse é o objetivo do sindicato. E, claro, nós vamos olhar isso com muita responsabilidade, mas sempre com diálogo em relação aos professores. Por isso eu falo em jornada, eu falo em mesa permanente, diálogo, contrato coletivo anual de trabalho. Agora, o meu objetivo é fazer com que nesses 4 anos Belo Horizonte tenha o melhor salário de educação e, mais do que isso, tenha a melhor educação municipal do Brasil. Nós podemos fazer isso, nós temos uma excelência de professores. No primeiro ano eu quero fazer uma conferência municipal de educação, chamar os professores, professoras, também a sociedade, os pais, mães e os próprios alunos, para discutir o que é o projeto político-pedagógico, discutir o que é o papel da Secretaria de Educação. Uma coisa o professorado pode ter certeza: a educação em Belo Horizonte retroagiu, não foi por causa do quadro que existe na educação. 5 secretários em pouco mais de um ano. A Secretaria de Educação serviu de negociações políticas com outros partidos. O que está aí agora veio lá da Bahia, do União Brasil, para poder fazer a aliança que precisava se consolidar com a União Brasil. Então, no final do governo, vem um secretário da Bahia para ser secretário de Educação, depois de outros 4. Então não tem uma continuidade do processo político-pedagógico em BH. Acho que foi um desastre o governo de educação atual. O piso hoje nacional é de R$ 4.580,57 para a educação, candidato. É possível garantir que o piso seja pago para todos aqueles profissionais da educação e que todos aqueles nomeados atualmente ou que passaram nos concursos sejam nomeados, aliás?
A nomeação dos concursados, com certeza, vai continuar da forma que é. Nenhum contratado em Belo Horizonte. Todos professores e professoras, aliás, a lei orgânica manda isso, serão concursados. O valor do piso de mais de R$4.000 é o objetivo nosso para a jornada de 22 horas e meia. Isso vai ter que ser negociado com o sindicato durante os 4 anos. Pretendo sim cumprir essa legislação com essa jornada. Temos mais uma pergunta a ser feita para o senhor, candidato, e ela virá de Brasília, com a nossa editora de política, Larissa Arantes. Olá, Larissa, muito bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo, bom dia para quem nos Larissa. acompanha, bom dia, candidato. Candidato, caso o senhor seja eleito, terá que dialogar com o governador Romeu Zema por mais 2 anos, e o senhor faz muitas críticas ao governador. Como que o senhor vai estabelecer essa relação, tendo em vista as necessidades de Belo Horizonte? Uma relação institucional com todo respeito. Respeito ao governo de Minas, ao cargo que ele ocupa, e exigir o mesmo respeito com Belo Horizonte e com o prefeito que será eleito. Então, comigo e com a Bela, nós teremos com ele e pessoalmente discussões que eu pretendo ser constantes para colocar aquilo que o Estado presta de serviço, como que está e como é que nós vamos avançar. Citar um exemplo, Lagoa da Pampulha. Já tem lá um contrato feito, inclusive com anuência do Ministério Público, que a Copasa tem que fazer várias obras na Lagoa da Pampulha para que a gente evolua para poder ter ali uma condição melhor daquela água. Isso tem avançado, mas na Copasa ainda de forma lenta. Eu quero ver com o governador, etapa por etapa, como é que vai ser o recolhimento dos esgotos, também ver isso a partir de contagem, e aqui em Belo Horizonte, como que a Copasa vai fazer a fiscalização, principalmente naquele esgoto que a gente chama de clandestino, que está chegando à Lagoa da Pampulha. Nós da Prefeitura vamos cuidar do espelho d'água, por exemplo, significa manter a limpeza. Então isso nós vamos conversar com o governador, com a Copasa, para funcionar e funcionar bem. Ali é coletivo. Transporte coletivo na região metropolitana, metrô, também dependem do governador. Nós não vamos, Belo Horizonte, subsidiar o preço do metrô, ele é intermetropolitano. Então o governo do estado tem que fazer a parte dele em relação ao metrô. As famílias que estão morando na beira-linha, até hoje a Secretaria de Infraestrutura não foi lá para combinar com as pessoas de poder sair da beira-linha e ter onde ir para morar. Isso vai atrasar o processo de metrô. Então nós temos que conversar com o governo do estado, porque até hoje não fez isso. Isso é responsabilidade suas. Nós colocaremos a Urbel para arrumar terrenos, para ver onde eles vão, etc. Então tudo isso em parceria, nós vamos discutir cada ponto pragmaticamente com o governo de Minas. Sua campanha menciona também como pretende lidar com o anel rodoviário de Belo Horizonte. E eu vou me recordar aqui da gestão do prefeito Márcio Lacerda, que tinha um vice do PT, o ex-deputado Roberto Carvalho, e que era quem lidava diretamente com desapropriações quando se falava na reforma do anel rodoviário e com a possibilidade de fazer duplicações por lá. O que o eleitor pode ter de garantia de que agora isso funcionará pela sua campanha, deputado? Bem, o anel rodoviário. Então, agradecer a Larissa. Larissa, viu, Larissa? Sua pergunta foi muito boa. Eu acho que do anel rodoviário também se encaixa isso. Bem, esse anel rodoviário, ele tem muitos acidentes, ele virou, na verdade, uma avenida de Belo Horizonte. Você tinha a Avenida do Contorno, agora você tem a avenida do anel rodoviário, e o Zema já está falando em fazer uma avenida metropolitana lá, que ele chama de Rodanel, e o povo chama de Rodominério. Eu não sou contra o Rodanel não, viu? Até dizer isso, mas eu sou a favor do trajeto do Rodanel, que tem sido discutido tanto pela prefeita Marília Campos quanto pelo prefeito Medioli em Betim. Então nós vamos mudar o trajeto desse tal rodoanel para não ser rodominério, não passar em cima de áreas quilombolas, ambientais. Então garantir esses direitos, um trajeto mais curto, mais barato e mais eficaz, para que ônibus, ou para que caminhões especialmente que não vão ficar em Belo Horizonte possam passar por fora e ir para os outros estados. Deixa eu só despedir aqui para liberar essa Larissa Arantes. Obrigado pela participação, Larissa. Perdão aqui por não ter despedido de você. Obrigado, Larissa. Então esse é o caso do
eu inverti a resposta, mas eu vou chegar lá. É o caso, então, do chamado Rodoanel. Então, nós somos a favor deste ponto de vista. Então, vamos discutir isso com a Marília, com o Medioli, ver o trajeto, rediscutir com o governador para a gente fazer um trajeto mais barato e melhor. Bem porque é dinheiro do crime da Vale em Brumadinho. Então, por ser dinheiro do crime da Vale, não pode beneficiar as mineradoras para poder elas escoar os minérios agora, como se estivesse pagando pelo crime e pegando o boi. Isso não. Mineradora também não vai mandar em Belo Horizonte igual manda no governo do estado de jeito nenhum. Então, esse caso do Rodoanel é isso. O caso do anel rodoviário, o presidente Lula já mandou recurso para fazer a duplicação de 2 viadutos. São 8. Eu já conversei isso com o presidente Lula, não precisar de mais recursos do PAC para o anel. Mas sou a favor de municipalizar. Tendo esse acordo com o governo, municipaliza e a prefeitura toma conta, inclusive das obras, se for preciso. Mas com recurso vindo do governo federal, porque é um recurso bem grandinho para a gente. Se de tudo nós não conseguimos, vamos ver no BID, porque nós temos capacidade de endividamento e o anel é prioridade. As moradias, existia já um projeto, um processo, o Roberto Carvalho acompanhou isso, você lembrou bem. Nós vamos ter que fazer esse acompanhamento para que a pessoa saia da área onde ela está hoje ocupando, mas tenha uma chave para morar. Chave a chave, né? Toma minha chave, me dá outra. Eu acho que é assim que funciona também, dignamente. Senão essas pessoas vão depois, não porque querem, mas por falta de moradia, ou ir morar em condições de rua, o que é um outro assunto que a gente precisa de conversar, e a gente tem muito projeto para isso, ou vão fazer outras ocupações. Vamos falar então das pessoas em situação de rua, candidato. Nós temos falado com todos aqueles que passam aqui na Sabatina de O Tempo, exatamente que parece, a impressão que a gente tem é que a cada dia esse número tem aumentado. Como que o senhor avalia hoje a atuação da Prefeitura de Belo Horizonte e o que o Rogério Corrêa, enquanto prefeito, vai fazer, se eleito, para as pessoas que estão em situação de rua na capital? Ótimo, Thalita. Eu estive, inclusive, no CDL, agradecer ao presidente Marcelo e já marquei também com a Fé Comércio uma discussão. Um dos pontos que eles pediram é que nós tivéssemos muito cuidado e tratasse muito bem essa questão daquele que está em situação de morar na rua. As pessoas não moram na rua porque querem. Foram levadas a isso por uma série de condições. Ali você tem alcoolismo, tem droga, tem problemas de saúde mental, você tem também pobreza, desavenças familiares sérias. São uma série de contingências que levam essas pessoas a ficar nessa situação. Então você precisa olhar também individualmente essa questão. O ministro Silvio Almeida esteve aqui e ele inclusive me nomeou. Eu sou hoje parte do conselho do programa Ruas Visíveis Nacional. Eu sou conselheiro do Ruas Visíveis. E este Ruas Visíveis é exatamente o programa que o governo federal tem para a situação daqueles que moram na rua no Brasil inteiro. Foi R$1 bilhão o recurso que a União colocou. Nunca colocou tanto recurso no Brasil para essa questão. Por isso o presidente Lula recebe eles no Palácio. É até bonito ver a relação do presidente com o Pop Rua, também com os que fazem reciclo, né, de lixo na cidade. E nessa vinda dele, eu perguntei como é que estava. A prefeitura já fez o contrato com Ruas Visíveis, do projeto. Já tem um contrato para trazer o Ruas Visíveis. E agora está organizando como é que ele seria em BH. Então quem vai executar o próximo prefeito, espero que seja eu e a Bela. Bem, o primeiro ponto é moradia. Então isso é que eu expliquei lá no CDL. Moradia primeiro. Então a partir da moradia você faz as outras intervenções. Aí você tem assistente social, psicólogo, acesso à saúde, depois acesso à educação, muitos vão para a EJA, educação de jovens e adultos, e também geração de emprego e renda. São 7 medidas com 7 ministérios diferentes, que nós vamos ter que colocar as secretarias. Aí você faz a abordagem para que ele, tendo onde morar, e a partir de estar morando em algum lugar que não a rua, você possa assisti-lo para que ele não retorne à rua. Moradia. É também um programa complexo, mas ele tem que fazer com equipe. Por isso não é um programa barato. Você tem que ter uma equipe que vai cuidar
dos moradores de rua. É que moradia tem dois pontos específicos que eu queria abordar com o senhor. Nós tivemos uma discussão recente na cidade, na região do bairro Castelo, com críticas específicas feitas à Prefeitura de Belo Horizonte, que queria fazer uma implantação, essa discussão ainda deve ser levada à frente, de moradias populares naquela localidade. E houve reclamações de quem dizia, olha, não tem infraestrutura, não tem isso, e outras que chegaram a fazer críticas do ponto, olha, não querem que pessoas que de situação de vulnerabilidade estejam por aqui. O candidato Rogério Correia é, primeiro, favorável a que, neste caso, no bairro Castelo, haja, sim, a construção de um projeto de moradias populares. E no macro, moradias populares têm de ser feitas em todas as regionais ou não? Sim, em todas as regionais. Preconceito a gente não admite. Se lá no bairro Castelo é um problema ambiental, um problema de tráfico que é muito intenso, é uma discussão. Se a discussão for, aqui não pode morar pobre, aí realmente a gente tem que fazer uma discussão mais ideológica e mais profunda com a comunidade local, que geralmente aceita bem. Pode ter um ou outro que não. Então isso nós vamos evidentemente discutir as condições. Nós não vamos fazer moradia popular, as pessoas às vezes têm esse pensamento. Falou em moradia popular, acha que é uma favela em Espigões, etc. Não é isso. Hoje o projeto Minha Casa Moradia é muito bom. O próprio presidente Lula fala isso muitas vezes. Olha, moradia popular não pode ser um caixotinho para as pessoas morar. Então, quando a gente fala em moradia popular hoje, é com saneamento, é com escola, é com centro, posto de saúde, é com área verde, para as pessoas terem dignidade de morar. Essas pessoas vão ajudar também no comércio local, elas vão fazer avançar. Então, nós vamos explicar isso, mostrar o que é o projeto. Eu cito, além da área do Castelo, outra, que é o aeroporto Carlos Prates. Ali foi uma conquista, eu falo às vezes com o prefeito, tenho muito respeito com o prefeito, mas aquilo foi mais meu que dele. Essa luta minha é antiga, eu sou morador do Carlos Prates, e a gente lutou a vida inteira para trazer ali uma área grande de um parque com muita árvore, é o sonho da população ali, tirar aquele aeroporto. Conseguimos tirar. Foi uma briga, viu? Um dia eu conto para vocês, mas um lobby imenso de pouca gente que falava que se tirasse o aeroporto ali ia ter um caos aéreo. Você lembra disso? Tinha um rapaz lá que disse, vai ter um caos aéreo. Você tirou o aeroporto aqui, não funciona mais o aeroporto de Minas, é um atraso. Não fez falta nenhuma. Agora nós precisamos de construir lá, na verdade, uma grande área de lazer. Vai ter também moradia. Essas moradias vão ter pessoas da faixa de renda até 2 salários mínimos, como vão ter também moradias de faixas maiores. Junto com isso, um parque, e nós vamos colocar ali, uma notícia boa para a saúde também, uma UPA, uma unidade de saúde, centro de saúde, uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental. Essa área já foi doada pelo governo Lula. E também a área do parque. A área de moradia vai ser doada pelo presidente depois de fazer uma avaliação de como funcionará. Nós vamos mostrar isso tudo para a população. O comerciante ali da Pará de Minas vai ficar satisfeito, ele vai ter mais pessoas para impulsionar o seu comércio. Então vai ser um avanço. Como é que nós vamos resolver a questão do trânsito? Aí sim nós temos que fazer todo um estudo técnico para ver quantas famílias é possível colocar que dê vazão ao trânsito e quais as obras que teremos que fazer de contrapartida para funcionamento, para que não incomode a população. Tudo conversado é feito. E repito, liderança política do prefeito. Eu mesmo vou lá conversar com meus amigos, né? Tem muitos lá no Carlos Prates, no Padre Eustáquio, no Jardim Alvorada, no Caiçara, que aliás estão contentes de ter tirado o aeroporto, às vezes ficam com medo do que vai ser feito lá. Pode ficar tranquilo, aí a região que eu cresci politicamente, que eu morei a vida inteira lá no Carlos Prates, nós vamos fazer um negócio muito bonito lá. Vai ser um grande avanço. Os que lutaram para manter o aeroporto lá deviam ter vergonha hoje, porque a vitória nossa foi muito grande. O senhor avalia que o governo federal tem feito repasses suficientes para Belo Horizonte nesses 2 anos de mandato? Melhorou muito, né? Em relação ao governo Bolsonaro, é até covardia, né? Bolsonaro não fez nada em Belo Horizonte, não sei brigar para não ter vacina, dar cloroquina para os outros, investimento que é bom nada. Aqui nós já temos as obras do PAC, que eu citei o anel rodoviário, vou citar também o Ribeirão da Onça,
Isabela, que não posso falar Ribeirão do Onça, é da Onça. Então nós vamos também feminalizando nosso discurso, né? Isso é importante. Então lá no Ribeirão da Onça, o presidente já mandou o recurso, ali vai ser feito, já é um projeto junto com a prefeitura, de um parque linear, muito importante. Eu às vezes vejo o prefeito falar das obras da prefeitura, mas você vai, pega o carimbo, é dinheiro que veio do governo do presidente Lula. Esse é um. Mandou um recurso importante também do PAC para o Isidora. Eu tive lá com a Bela, visitamos. Vamos fazer lá obras de saneamento e obras de infraestrutura, abertura de rua. Vai ser um projeto, uma parte do Isidora. Depois vamos ter que arrumar recursos para as outras, que já é um compromisso meu e da Bela lá. Então o governo Lula tem colocado recursos. Fora alguns que vêm em projetos sociais, além de obras de infraestrutura. Um deles é o Pé de Meia, que é aquele projeto para jovens que estão no ensino médio, para que eles não saiam do ensino médio. E eu tenho um compromisso, agora apresentei para as professoras e para os educadores, que nós vamos fazer também o Pé de Meia para educação de jovens e adultos do ensino fundamental, que é responsabilidade da prefeitura. Então é aquele jovem e adulto que estão fora do tempo de escola e que para eles ainda é mais difícil continuar, é aquela aula à noite. Então geralmente eles saem muito do ensino, está muita evasão. Então nós vamos fazer o EJA. Quanto pode ser, candidato? Qual o valor desse? O valor, eu não tenho na ponta do lápis, mas ele é um valor pequeno, não é muito grande EJA. Então isso dá a prefeitura fazer. Outro plano que eu tenho de novidade também é o pró-idoso. Posso falar um pouco com vocês do pró-idoso? Porque ninguém fala de Temos idoso. um minuto, candidato. Um minuto? O pró-idoso vai ser um programa que vai ter uma renda extra familiar, porque o idoso ele ganha pouco e o dinheirinho dele ajuda a família e fica insuficiente para ele mesmo, ele cuida das pessoas. Então nós vamos fazer esse pró-idoso com renda, mas principalmente o acolhimento através da política de cuidados com o idoso. Isso significa que eles vão ter acesso a áreas com cultura, com esporte, com a questão de saúde física e mental. Então o pró-idoso vai ser uma marca do meu governo. Falando aí para meus amigos e colegas de cabelo branco. Isso é fundamental hoje numa cidade que está envelhecendo. Nosso convidado de hoje, na nossa sabatina, foi o deputado federal e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia. Muito obrigado pela presença aqui na nossa sabatina de O Tempo. Brainho, te agradeço muito. Thalita, vocês desculpem eu falar muito, mas é que eu estou muito entusiasmado com Belo Horizonte. Depois de ter sido vereador 10 anos, deputado estadual, deputado federal, fui também gestor do governo Lula, eu me sinto com muita experiência junto com a Bela para a gente governar BH, para esse povo que a gente ama muito e para essa cidade que é maravilhosa. BH pode mais. Obrigada, candidato. E este é o momento de falar mesmo, né? Por isso que a gente está realizando aqui as sabatinas de O Tempo. Volte sempre, a gente espera receber o senhor aqui em breve. Obrigado. Um abraço, BH. E assim nós vamos encerrando a nossa série de sabatinas hoje, mas amanhã teremos Mauro Tramonte do Republicanos, que será o sabatinado da vez. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais. O Tempo nas eleições 2024. Você bem informado em todas as plataformas.